Vamos lá, está gravando. Está gravando. O Gerson já estava na sala, estava pedindo autorização, já acho que ele volta. Acho que vai esperar. Dar 3 horas. Aí, acho que. Cadê? Aqui. Permitir. Gerson chegou. Que legal. Boa tarde, povo que está aí na escola. Gerson, não estamos vendo ainda, apenas a imagem. Pronto, agora sim. Não escutamos ainda também. Agora escuta? Perfeitamente, em alto e bom som. Que bom. Tudo em paz? Tudo bom? Tudo bem, tudo tranquilo. Melhor agora. Feliz, Eu contente. tava tomando um pequeno baile aqui do tal do Google Meet que eu nunca usei, é a primeira vez. Ele é um pouquinho complicado no começo, mas depois dá tudo certo. Então, ok. Vamos lá, vamos começar. Eu estou extremamente honrado com ter um ídolo, acho que não só meu, né, mas ídolo de boa parte do Brasil e do mundo aqui em nossa aula. Gerson, muito obrigado. Imagina, é um prazer. Para a gente aqui é algo espetacular. Eu sou o professor Felite, né, nos falamos algumas vezes, e criei um projeto para os alunos da escola pública, aqui da Zona Leste de São Paulo, Colégio Adelino José, né, Escola Estadual Adelino José, e eu convido vários artistas, personalidades para participar da nossa aula. E hoje, eu tô tão emocionado de verdade que eu tô até engasgando aqui, tô um pouco nervoso, confesso. Hoje nós temos aqui Gerson Conrad, um dos maiores expoentes da música brasileira, para falar um pouquinho da carreira aqui. Aos poucos os alunos vão chegando. Ok. Bom, vou começar então, tudo bem? Tudo em ordem? Gerson, então fala um pouquinho pra gente, para quem está na escola, para quem está em casa, um pouquinho de quem é o Gerson Conrad. Então, meu nome é Gerson Conrad, eu ingressei na carreira artística profissionalmente no começo dos anos 70 com a criação do grupo Secos e Molhados. Secos e Molhados foi um grupo de muito sucesso entre 1973 e 1974 e foi também um divisor de águas, né, para em toda a indústria fonográfica no Brasil, né? Isso porque a média de vendas de disco da indústria fonográfica nessa época era de 60 mil discos ano e não passava muito disso. E Secos e Molhados vendeu em período de lançamento, o equivalente a 90 dias, 360 mil cópias, né? Dando assim um novo horizonte à indústria no Brasil, né? Então hoje, aquilo que é normal para artistas consagrados como Ivete Sangalo, Chitãozinho e Chororó, enfim, entre tantos outros, né, para não citar todos os nomes, de vendas expressivas, né, começou com Secos e Molhados em 1973. Legal. Gerson, e como que você teve acesso à música, assim, primeiro, da Então, infância? essa questão do estar
com a música presente em minha vida começou desde muito pequeno em casa, né? Eu fui criado num ambiente familiar extremamente musical. Meu avô era um imigrante italiano, pai da minha mãe, né? Meu avô materno, e que era um tenor. Chegou a ter um disquinho gravado na década de 40 aqui no Brasil, mas ele era um cantor de ópera, na verdade, né? E a irmã da minha mãe, minha tia Nadir Zácaro, meu avô chamava-se Francisco Zácaro, e minha tia era uma concertista de piano. Então nós tínhamos piano em casa, desde que eu me dou por gente. E comecei a ter contato com a música exatamente por causa desse tipo de influência, né? Porque era muito comum aos fins de semana meu avô cantar acompanhado pela minha tia ao piano, e então a gente estava sempre vivendo esse tipo de ambientação dentro de casa, né, voltada para a música especificamente, né? Aí, quando eu tinha coisa de 7 para 8 anos de idade, eu comecei a me interessar por aprender o instrumento, né? E cometi um erro, que eu brinco com isso, é lógico que é uma brincadeira minha, mas de começar a aprender piano com a minha tia, que era uma concertista. E esquecendo, ou talvez porque por ser muito pequeno, eu não sabia daquela máxima de que santo de casa não faz milagre, né? Então, como eu tinha facilidade de tê-la, porque nós morávamos meu avô havia construído uma casa, na casa de baixo morava minha família, quer dizer, meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. Na casa de cima, minha tia com a família dela, né, marido e filhos, né? E nos fundos havia uma edícula, né, com cozinha, banheiro, tal, não sei o que ficavam meus avós maternos, né? Então era praticamente o mesmo ambiente, né? Quer dizer, dentro de casa. E por essa facilidade, muitas vezes eu acabei cabulando aulas, sabe? Né? Com a minha tia, né? Porque achava, estou dentro de casa mesmo, depois eu reponho, depois eu faço esse tipo de coisa. Até que um dia, quando eu tinha 10 para 11 anos de idade, eu cabulei uma aula que era importante, porque eu estava já numa mudança de estágio daquilo que eu vinha aprendendo desde os 8 anos de idade, e fui jogar futebol e fraturei meu braço direito, na altura do cotovelo aqui, né? E aí não teve dúvida, né? Eu culpei o piano, logicamente, né? E não a minha responsabilidade. E aí o que aconteceu foi o seguinte: quando me recuperei, né? Tirei o gesso e tal, minha mãe abriu todo o escopo de instrumentos possíveis, né? E falou: bom, sem educação musical você não vai ficar, então escolha um instrumento. Aí eu escolhi o violão, né? E achando que ia aprender, sabe, no vai da valsa, né, sabe, sem muita coisa. Não, eles conseguiram um discípulo de Segóvia, radicado aqui no Brasil, um espanhol, chamado Juan Mateu. Eu estudei dos meus 10 para 11 anos até os 16 para 17 anos com Juan Mateu. Então isso me deu toda uma formação dentro da escola espanhola de violão, de guitarra, né? Com muita base na música flamenca e também, sabe, na música clássica em geral, né? Então, quando eu migrei para a música popular, aquilo foi muito fácil, porque eu já tinha um embasamento musical que me permitia assimilar com muita facilidade todo esse universo da música popular, né? Então, basicamente, é isso. Legal. Então, as suas influências, então, a música flamenca, né? E a música popular também. E o rock and roll, Gerson? Teve algum? Não, rock and roll eu sou da geração Beatles, né? Então eu comecei a me interessar, na verdade, primeiro pela música italiana, do final
aliás, início dos anos 60, na verdade. Eu era ainda muito menino, devia ter uns 8, 9 anos de idade, mas eu tinha meus primos, eu tinha um primo, irmão, né, filho dessa minha tia Nadir, concertista, que ele tinha 5 anos a mais que eu, e ele já escutava toda aquela gama de rock italiano, né, que se escutou bem antes aqui no Brasil do que o próprio rock americano ou rock inglês, né? Mas aí, logo em 1962, 63, já começou a se ouvir falar sobre Beatles, e aí eu virei um filho dessa geração, né? Mais um filho beatoniano. Alguém tem alguma pergunta? Vi que levantaram o Roger, levantou a mão, fica à vontade. Pode fazer, Roger, vai lá. Tá. Você teve muito apoio dos seus pais, da sua família, muito apoio para fazer esse tipo de arte. Desculpe, eu não compreendi a pergunta, que falhou o microfone aqui. Teve muito apoio, muita dedicação. Olha, está cortando sua fala para mim, não sei, não estou conseguindo. Você chegou a ouvir, Felipe, que ela perguntou? Você pode ir. Ouvi um pouco, acho que se teve apoio da família, foi isso, Roger? Da família, dos pais. Quando eu ingressei no Secos e Molhados, na vida profissional, artística, sim, total apoio. Né? Sempre me apoiaram. Gerson, e como foi o começo? Né? Como que vocês se conheceram, né? Conheceu o João? Então, na verdade, eu conheci João Ricardo logo que ele chegou de Portugal, que ele é português de nascença, né? João Ricardo é o chamado mentor, idealizador do grupo Secos e Molhados, né? E aí eu morava num condomínio aqui na Bela Vista, num edifício, que foi um dos primeiros edifícios em São Paulo a ter aquela infraestrutura de salão de festa, salão de jogos, esse tipo de coisa, né? E aí, numa tarde, em que estava jogando ping-pong com a garotada do meu prédio, apareceu o João Ricardo e nós acabamos nos conhecendo ali. E logo de cara, sabe assim, o assunto foi a intenção de se formar um grupo musical, né? Ele demonstrou todo o interesse, né, por música, por querer criar um trabalho de próprio punho, né, de autoral, e aquilo me identificou muito com ele, né? E a partir daquele momento, nós, como morávamos assim, coisa de menos de 80, 100 metros, na mesma calçada até, né, na mesma rua, nós começamos a idealizar o que viria a ser os Secos e Molhados, né? Então esse foi o início mesmo do processo, né? Aí começamos a compor, a vontade, né, de levar essa ideia para frente e tal, até que isso foi mais ou menos 1960, final de 68, né, até o início dos anos 70. Aí, um dia, conversando, nós chegamos à conclusão de que nós precisávamos buscar um cantor, sabe, realmente, né? Porque tanto eu quanto o João Ricardo, nós éramos os criadores, quer dizer, musicistas, né, compositores, mas nós não éramos exatamente cantores. A gente cantava por pura necessidade de interpretar aquilo que nós criávamos, né? Mas tínhamos esse tipo de consciência. E aí nós tivemos a sorte de ficar conhecendo a Luli, da dupla Luli e Lucina, que falou que conhecia uma pessoa no Rio de Janeiro, e essa pessoa era o Ney Matogrosso, né? Aí fomos ao encontro do Ney, no Rio. Desculpa?
Não, alguém falou alguma coisa? Às vezes alguns áudios aqui abrem. Pois não, desculpa. Pode ficar então, daí fomos ao encontro do Ney, no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, em outubro de 1970, isso. E um ano depois, exatamente um ano depois, Ney aparece do nada, sabe, em São Paulo, e fala: e aí, o trabalho ainda está de pé? Cheguei para ficar. Né? E aí começa oficialmente o grupo Secos e Molhados. E o nome Secos e Molhados, é verdade a história do João Ricardo? Estava um dia meio chuvoso. Não, isso realmente aconteceu. Ele havia tido. João era freelancer como jornalista do Diários Associados nessa época, né? E ele, num período de férias dele, viajou com um amigo também jornalista e foram para Ubatuba ou Caraguatatuba, eu já não me recordo mais exatamente qual das duas cidades, mas as duas são vizinhas, né? E caminhando pela praia, num dia que, como a gente brinca, né? Eu conheço Ubatuba desde criança como Uba-chuva, né? Porque chove muito lá, né? E não foi diferente nesse dia que João Ricardo esteve lá. E aí ele, passeando pela areia, ventava muito forte e chamou a atenção uma placa num casebre abandonado que estava batendo, né, com aquela ventania. E eles chegaram mais próximos e estava escrito Armazém de Secos e Molhados. E esse amigo dele pegou e falou assim: olha aí, você não estava atrás de um nome para o grupo, né? Está aí uma boa sugestão. E ele acabou adotando Secos e Molhados exatamente motivado por essa história, né? por esse acontecido. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Fica à vontade, gente. Yara, que está aí na escola, os alunos da escola, quem está em casa, os amigos. Felite, eu tenho. Bora, Ivan. Boa tarde a todos, primeiramente. Gerson, grande honra poder estar conversando um pouquinho com você e poder fazer essa pergunta. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua carreira pós Secos e Molhados. Sim. Então, quando acabou os Secos e Molhados, né, tanto eu, quanto o Ney, quanto o João Ricardo, cada um foi para uma gravadora. Né? A nossa gravadora, na época, era Continental Discos. Quer dizer, o Ney acabou renovando o contrato com a Continental, o João Ricardo foi para Polygram, que era da Philips, né? E eu assinei com a Som Livre. Eu acho que se eu não fui o primeiro, fui um dos primeiros artistas do quadro de contratados da Som Livre, né? Isso foi ainda em final de 1974. Aí, naquele ano, de 75, eu lancei meu primeiro disco, que seria solo, né? Que eu dividi esse trabalho com a atriz e cantora Zezé Mota, que fez o Chica da Silva, né? Todo mundo deve conhecer, uma grande atriz. E ocorre que nesse período as gravadoras tinham uma expectativa muito grande em cada um de nós, quer dizer, tanto eu quanto o João Ricardo quanto o Ney Mato Grosso, que nós vendêssemos pelo menos um terço daquilo que havíamos vendido com o grupo Secos e Molhados, né? E esse fato não aconteceu com nenhum de nós. As nossas vendas não ultrapassaram 50 mil discos, sabe, num primeiro trabalho. Né? Perto de mais de 1 milhão de discos dos Secos e Molhados, isso não significava nada, né? E aí começaram-se as dificuldades, né? Até que eu acabei rompendo o contrato com a Som Livre, voltei à Continental, lancei um disco em 1981, e esse estigma dessa expectativa das gravadoras continuava ainda 6 anos depois. Aí eu gravei um disco que tinha um subtítulo de Rosto Marcado, e nada aconteceu, né? Assim, teve 30 e poucas, 40 mil cópias vendidas, e aquilo para a gravadora, sabe, não estava satisfatório. E me deixaram cozinhando em banho-maria, sabe, durante todo o ano de 1982, né? Ocorre que eu havia me formado em arquitetura
no final da década de 70, e estava com duas filhas pequenas, né, que eu precisava sustentar de uma certa forma, né? Então eu passei a dar toda a atenção, ao invés de ser para a música, né, que não estava me dando retorno, para a arquitetura. E quando eu dei por mim, haviam se passado mais de 3 décadas que eu não fazia absolutamente nada no cenário artístico, né? Quer dizer, entre aspas, esse não fazer nada, né? Em verdade, durante esses anos todos, eu acabei ficando fora da chamada grande mídia, mas eu estava sempre fazendo shows durante esses anos, quer dizer, não muitos, né? Fazia um a cada 2 meses, sei lá, qualquer coisa do gênero, né? Mas isso foi me mantendo, de uma certa forma, não no esquecimento, né? Quer dizer, fazia com que as pessoas lembrassem, eu vi um show do Gerson faz pouco tempo, eu vi um show de... Mas tudo isso, um trabalho muito de formiguinha, porque você, quando perde a boca daquilo que eu chamo de grande mídia, que está na boca das principais notícias, né? É muito difícil esse retorno. Mas eu fui, sabe, num trabalho, como eu acabei de exemplificar, né? de formiga mesmo, né? Fazendo, até que, início dos anos 2000, eu já estava com uma situação bastante mais confortável por causa da arquitetura e resolvi que eu ia dar mais atenção à música novamente, né? Então, a partir dos anos 2000, eu volto a cuidar da minha carreira artística, né? Então, eu começo a fazer apresentações em lugares bastante expressivos, né? Como foi o caso no início dos anos 2000, que eu acabei estreando no Teatro Municipal lá de Santos, né? Aí fiz várias outras cidades do interior, tal, não sei o quê, e fui me mantendo com um público que no boca a boca acabei conquistando um público bastante expressivo, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho dificuldade às vezes de me apresentar em lugares muito pequenos, porque, em média, eu tenho um público que vem me prestigiar na ordem de 300 a 400, às vezes até 500 pessoas. Isso sem grandes, né, divulgações, né? Mas é um fruto de um trabalho de 50 anos, né, que eu venho plantando. Mas aí, em 2017, eu fui procurado pela gravadora DEC Disc do Rio de Janeiro, e lancei, então, de novo, daí eu volto ao mercado fonográfico, né? Daí eu lancei um disco chamado Lago Azul, e daí, quando foi 2020, agora eu lancei um EP pela Warner Chappell, intitulado O Fio do Meu Destino, e agora, início de novembro, eu estou indo a Porto Alegre porque estou assinando contrato com uma nova gravadora lá do Sul, chamada Soma Records, e que nós temos conversado por videochamada, e a intenção é sair ainda esse ano com o relançamento do Lago Azul, que eu rompi contrato com a DEC, mas vou colocar ele de novo no mercado, e daí lançar mais coisas inéditas ainda daqui para dezembro, deve sair coisas nesse sentido, né? Então eu estou aí na ativa, né? Respondendo a tua pergunta. Voltei ao mercado fonográfico e pretendo continuar mais um bom tempo nele. Muito obrigado, Gerson. Muito obrigado pela sua resposta. Eu fiz aqui uma grande viagem, baseada nessa história que você contou. Eu que também sou músico, então eu entendo muito bem e acompanho boa parte da sua carreira também. Muito obrigado. Eu acho, só para complementar, né? Quando eu enfatizo da dificuldade de você não estar
sabe, no topo das notícias, né, no dia a dia, né? É porque eu experimentei isso, por exemplo, sabe, de uma maneira muito, muito intensa com Secos e Molhados, onde a gente era capa de revistas todas, né? Eu acho que de Veja, Isto É, Cruzeiro, Manchetes, né? Que eram revistas da época. A gente foi matéria de capa, matéria de meio de revista, e era assim, toda semana saía, né? Aí, num segundo momento, eu me vi totalmente perdido, porque eu fiquei sem isso, né? Mas o que me manteve, para enfatizar, por isso que eu estou retomando isso, foi essa coisa da constância de me apresentar ao vivo para um público que eu fui cativando, né, num trabalho de formiguinha mesmo, né? Então, hoje, como eu falei, hoje eu tenho um público que me segue, que é muito bom. Independente de onde esteja, em qualquer lugar do Brasil, eu tenho sempre um grande número de pessoas me assistindo. As redes sociais ajudam muito, Gerson? Olha, ajudo, de uma certa forma, sim, né? Eu não sou muito dado eu tenho, por exemplo, Facebook, Instagram, o Twitter e o LinkedIn, né? Mas eu uso assim para divulgar quando eu estou realmente nativo, tem alguma coisa interessante para se divulgar, né? Não uso para além disso, quer dizer, de uma maneira muito profissional, eu estou voltado muito, sabe, em relação ao meu trabalho como compositor, como artista e intérprete, né? E assim, cada uma dessas plataformas te dá um tipo de retorno. Por exemplo, o Facebook é aquela coisa que todos nós conhecemos, né? Você divulga uma coisa, daí você tem 2, 3 mil amigos, todo mundo fala, eu vou, tenho interesse e tal, não sei o quê, daí você não tem 1% disso, sabe, de retorno do Facebook, né? Já tem outras plataformas como o Instagram que tem um outro tipo de resposta, por exemplo, que eu tenho percebido, né? As pessoas que se interessam quando eu divulgo alguma coisa no Instagram, elas realmente se dizem, olha, estarei presente, elas realmente vão e estão presentes, né? Já no Facebook não, mas eu não domino muito essa coisa dessas tecnologias modernas, não, sabe? De internet aí, essas plataformas todas aí sociais, quer dizer, eu sou obrigado a ter, né? Na minha posição, sou obrigado a ter, mas não é uma coisa que eu costumo brincar que uma vez eu vi uma declaração do Caetano Veloso, né? Falando que ele é avesso a esse tipo de coisa. Eu acho que eu também, sabe, de uma certa forma, lá no meu íntimo também sou um pouco. Perguntas, gente, alguém? Ninguém? Gerson, Oi. E a ideia da maquiagem, como que surgiu? Então, a ideia da maquiagem foi o seguinte, a proposta dos Secos e Molhados, logo de cara, quando comecei eu sozinho com o João Ricardo, era de um trabalho músico-teatral, digamos assim, né? E aí a gente já estudava a importância da máscara no teatro, né? Quer dizer, nós fomos fazer uma pesquisa desde o teatro grego, passando pela coisa do teatro japonês, né? Que usava uma maquiagem muito intensa e tal. E nós tínhamos como ideia, sabe, a partir do momento que nós fôssemos nos apresentar para o público, né? Manter uma coisa nesse sentido da maquiagem, né? Ocorre que a maneira como ela surgiu realmente foi uma coisa assim meio que inesperada, porque nós havíamos marcado um primeiro show que foi na Casa de Badalação e Tédio, que era um café-concerto que tinha na sala do meio aqui do Teatro Ruth Escobar, aqui no Bexiga. E para esse show especificamente, nós havíamos esquecido do detalhe da maquiagem, né?
Ocorre que o Ney Matogrosso fazia, coincidentemente, ele era ator e trabalhava numa peça que também estava sendo exibida na sala de baixo do Teatro Ruth Escobar. E aí, quando ele subiu ao nosso encontro para que nós fizéssemos o show, o espetáculo havia atrasado de teatro, né? E havia, consequentemente, atrasado a nossa apresentação, né? E ele não teria tempo para tirar aquela maquiagem que ele já usava no teatro, né? Então, ao invés de ele tirar, sabe, todos nós que estávamos lá presentes, sabe, assim, nos maquiamos na hora para ver. E aquilo foi um impacto, né, de público e veio a comprovar que a nossa ideia de usar uma maquiagem era bastante significativa, né, porque o público ficou muito impressionado com aquilo que viu e a partir daquele momento a gente não abdicou mais a maquiagem até o último dia da existência dessa primeira formação dos Secos e Molhados. Eu coloquei na tela a capa do álbum e é interessante porque tem o baterista aqui na capa, né? Aí tem o Marcelo, mas isso aí tem uma explicação. Quando a primeira proposta do Secos e Molhados era um som totalmente acústico, era o meu violão, o violão do João Ricardo, uma harmônica de boca que ele fazia e eu, eventualmente, uma flauta doce dessas de madeira, assim, né, de tal que eu arriscava alguma coisa, né? Com a possibilidade da gravação do disco, nós convidamos os músicos que nos acompanharam, que eram o Willy Verdaguer, que havia argentino, né, assim como o Marcelo, que está na capa, né, que é o baterista, que era o nosso baterista. Os dois eram argentinos e tinham vindo para o Brasil com o grupo Big Boys, que eles haviam criado lá, né? E aí eles já tocavam aqui com o Emílio Carreira, que era um tecladista, tocavam com o Sérgio Rosadas, que era um flautista, e com o John Flavin, que era um guitarrista, né? Então esse foi o grupo que passou a acompanhar os Secos e Molhados. E quando, logo de cara, como o sucesso veio de imediato, nós abrimos a possibilidade, antes do disco, de que todos eles virassem, né, integrantes do Secos e Molhados. E o único que topou num primeiro momento foi o Marcelo, porque os outros preferiram ser assalariados, né? Eles queriam a garantia de serem contratados simplesmente, né? Mas, tão logo a capa ficou pronta, o Marcelo preferiu a condição dos amigos dele de músico contratado. Então, aí, o que marcou mesmo foi a coisa do trio, né? Que era o João Ricardo, o Ney e eu, né? Perguntas, Márcio? Fica à vontade. Olá. Fez eco aqui. Desculpa, Gerson. Oi, teu microfone acho que está muito alto, está dando eco. Isso. Gerson, é um prazer falar com você. Muito obrigado. Nossa, o vinil de Secos e Molhados está na minha família desde o lançamento. Minha avó gostava muito, me apresentou. Não conheço. Sim. Eu não sei nem o que falar, mas eu vou perguntar para você. Desculpa, eu não vou tomar muito seu tempo, né? Como foi? Quais motivações para fazer o Rosa de Hiroshima? Tá. Rosa de Hiroshima foi o seguinte: nós para a confecção do disco que nós iríamos gravar pela Continental, nós estávamos fazendo um trabalho de pesquisa em cima de grandes nomes da literatura, né, nossa, né, brasileira, né, e da língua portuguesa em geral, né? Aí um dia o João Ricardo ganhou um livreto que era intitulado Antologia Poética, que tratava sobre a obra de Vinícius de Moraes. E
pegou e falou assim, olha, eu não vou ter tempo de ler, porque eu estou pesquisando outros nomes, né? Vê se tem alguma coisa interessante dentro dessa antologia. E eu levei o livro para casa, né? E quando cheguei no meu quarto, atirei sobre a minha área de trabalho e ele caiu aberto, exatamente onde estava o poema Rosa de Hiroshima. Aí, coincidentemente, quando eu li aquilo, eu de cara percebi que era uma temática muito interessante e que tinha tudo a ver com o trabalho de Secos e Molhados, porque os Secos e Molhados tinham uma proposta muito politizada, não partidária, mas totalmente politizada, e a poesia do Vinícius tratava-se de um tema político sem discussões, né, que era a questão da catástrofe atômica, né, com a bomba atômica em Hiroshima, né, em 1946. E aí eu fiquei com aquele poema na cabeça, e naquela mesma noite eu acordei no meio da madrugada, né, peguei meu violão e falei assim, porra, preciso compor alguma coisa, né? E a minha primeira pergunta, antes de sair tocando ou tentando compor, foi o seguinte, nossa, esse é um poema, trata-se de um poema muito forte por si só, né? Falei, como será que os compositores, em geral, tá, reagiriam para musicar um poema desses, né? E essa pergunta foi a luz do, sabe, que me veio, né, de cara. Eu falei, vou criar uma coisa, uma melodia que não brigue com o poema, né? O poema era forte por si só, então ao invés de eu compor um rock, uma coisa pesada, uma coisa, né, muito rítmica e tal, eu criei quase que uma caixinha de música, né, para que destacasse a questão da letra em si, né, do poema. E eu acho que esse foi o grande pulo do gato, né, que levou essa música a ter, assim, virar uma paixão não só nacional, mas como ela atravessou fronteiras, inclusive, né? Existem gravações de Rosa de Hiroshima em todos os idiomas, incluindo o japonês. E isso me deixou, evidentemente, muito gratificado depois do resultado, né, claro. Mais perguntas? Povo que está na sala, molecada, povo de casa. Gerson, e a ideia da capa? Eu acho a capa do primeiro álbum, dos dois, assim, dos dois primeiros, né, da formação clássica, eu acho as capas, o conceito assim, genial. Para vocês, qual foi o conceito da capa, né, a ideia de produzir? E se foi complicado, vocês podiam contar uma história daquela fotografia, né, do primeiro álbum? Então, não, essa fotografia, na verdade, foi criação do Antônio Carlos Rodrigues, que era um fotógrafo, né, da época, que fazia alguns trabalhos também para os diários associados e tal, e o pai do João Ricardo o conhecia, e foi ele quem nos apresentou, né, o Antônio Carlos. E quando fomos conversar com a ideia de fotografar uma coisa para a criação de uma capa, ele, na época, não me lembro se ele estava casado, se era a namorada dele e tal, não sei o que era uma modelo, né? E ele fazia um ensaio fotográfico com a mulher dele e nos apresentou exatamente aquela ideia da cabeça cortada sobre a bandeja, né? Aí, coincidentemente, nós havíamos pensado, por fazendo menção ao nome, né, Secos e Molhados, né, em criar uma coisa onde você tivesse todos os produtos de Secos e Molhados. Então, você nota aí uma coisa que tem pão, tem vinho, tem alguns cereais, eu acho que eram vendidos nesses armazéns, né? E resolvemos, sabe, a ideia de servir nossas cabeças, sabe, também como produto, né? Sabe, que foi basicamente a ideia e a concepção dessa capa. E vocês estavam embaixo ali da mesa mesmo? Embaixo da mesa, num dia aqui em São Paulo, aqui na Vila Madalena, que fazia frio, garoava,
Aí tinham aqueles refletores quentes à beça, mas assim, daqui para cima você, sabe, um calor do inferno, sabe, embaixo da mesa, nós estávamos, sabe, até com cobertor para não sentir frio, que estava gelado essa noite em São Paulo, quando nós passamos horas fotografando isso. Começamos, acho que por volta de umas 8 horas da noite e terminamos estava amanhecendo quando terminou o trabalho. Foi assim, uma loucura, né? Eu brinco sempre, né, com essas pessoas que costumam falar assim, pô, que legal, né? Você é artista, né? Você é compositor, cantor, pô, é bom, né? Ganhar dinheiro, você leva a vida cantando, né? É que não sabe desses bastidores, né? Sabe o quanto é duro você ficar baixado embaixo de uma mesa durante 7, 8 horas seguidas, né, para ter um resultado fotográfico, né? Foi algo que você até comentou aqui, né? Foi algo meteórico. Né? Todo mundo conheceu Secos e Molhados, né? E como que era sair nas ruas? Aquela coisa que a gente via só em tela de cinema, né? Com Elvis, com Beatles. Aqui nós vivenciamos isso de uma maneira muito, muito próxima, né? Eu me lembro de uma passagem que ficou muito marcada em mim. A inauguração do Shopping Guatemi, aqui em São Paulo. Quer dizer, havia acabado, não exatamente no dia da inauguração, havia acabado de inaugurar o shopping, e o João Ricardo falou assim, um amigo meu montou uma loja de disco lá, eu queria ir lá, né, conhecer, tal, vamos? Eu falei, vamos, né? Entramos no carro e fomos, né? Achando que tudo bem, entendeu? Estávamos sem maquiagem, normais, tal, não sei o quê. Nossa, menino, deu corpo de bombeiro, polícia civil, polícia militar, tal, não sei o quê, tudo com cordão de isolamento, porque nós paramos o shopping center, né? Mas isso já foi assim no início do auge do sucesso de Secos e Molhados, né? Então era uma loucura e realmente às vezes você para ir a um supermercado você sempre era, sabe, abordado, né? Todos nós, né? Os três, né? O Ney, o João e eu. Foi um período assim de... graças a Deus não tinha aquela histeria, né? A la Elvis, a la Beatles, de rasgar roupa, tal, não sei o quê. Mas é terrível, né? Para te falar a verdade, eu particularmente só vivi esse tipo de coisa mais invasiva, mais agressiva uma vez, quando nós saímos de uma gravação dos estúdios do SBT. Acho que nós tínhamos ido para gravar, não me lembro se foi o programa da Hebe Camargo ou do Silvio Santos. E quando saímos do estúdio, tinha tanta gente que eles fizeram um cordão de isolamento, né? E durante a nossa passagem por esse cordão de isolamento, uma fã histérica, né, que tinha umas unhas imensas, ela, na ânsia de me tocar, ela cravou as unhas nas minhas costas assim e arrancou sangue, né? Sabe? Foi uma coisa, sabe, que eu fiquei apavorado. Eu falei, nossa, porque eu nunca tinha vivido aquele tipo de coisa, né? Mas daí contornamos a situação, tal, quer dizer, sem agressividade, mas você precisava ter cuidado realmente, né? Porque o público vinha, sabe, querendo ver se você era de carne e osso, se você existe, se você... Né, esse tipo de coisa. Oi, tua voz sumiu, Felipe. Voltei. E sobre o show do Maracanãzinho, que ele é um show histórico para a música brasileira. O Maracanã... Tinha mais pessoas do que deveria ter ali dentro ou não? O Maracanãzinho foi assim uma aposta de ousadia do nosso empresário na época, o Moraci Duval, né?
Porque nós estávamos com uma temporada que havia começado logo no início de janeiro, acho que foi na primeira semana de janeiro, nós havíamos estreado lá no Teresa Raquel, no Rio de Janeiro, que era um teatro que comportava 840, 860 lugares, né? E com casa lotada todo santo dia, e a coisa, sabe assim, no decorrer daquele mês de janeiro, as pessoas acabavam entrando, sabe, quase 1.300, 1.400 pessoas, sabe, empilhadas dentro do teatro, porque todo mundo queria ver o show dos Secos e Molhados, né? E aí o Moraci Duval pegou e falou assim, olha, eu vou arriscar uma coisa ousada, né? Porque não existe histórico de um único grupo ter conseguido encher um estádio do Maracanãzinho, né? Mas eu acho que vale a pena a tentativa. E marcou. E, para nossa surpresa, no dia da estreia lá do Maracanãzinho, tinha, sabe, a lotação do Maracanãzinho era 25 mil pessoas, e tinha outras 25 mil pessoas do lado de fora, né? Querendo entrar de qualquer jeito. Então, aquilo foi assim, o primeiro registro, né, no Brasil de um único grupo, de um único artista, né, digamos assim, a lotar aquele estádio. Já tinham acontecido os outros eventos no Maracanãzinho musicais, mas assim, Festival da Canção Italiana, que eram várias atrações, né? Mas um único grupo realmente, sabe, foi o Secos e Molhados que abriu esse precedente aí, que hoje é muito comum para inúmeros artistas aí de sucesso no Brasil, né? Lotarem estádios e levarem quantidades expressivas de público. E o primeiro clipe de vocês foi no Fantástico ou não? Ou foi na Cultura? Não, foi no Fantástico. Não, foi Fantástico. Aliás, existe uma brincadeira, a gente não sabe se o Fantástico que lançou o Secos e Molhados ou se foi o Secos e Molhados que lançou o Fantástico, né? Porque foi, acho que a estreia do Fantástico foi com a gente. E aí, mas o primeiro clipe realmente foi do Fantástico. Perguntas. Eu acredito que os Secos e Molhados lançou o Fantástico, né? Com certeza. Com certeza. Perguntas, gente. A gente sempre brincou, né, com essa coisa, pelo fato de que quem acompanhou os primórdios de transmissão do programa do Fantástico, a caracterização daqueles bailarinos maquiados eram muito próximos dos Secos e Molhados, né, do tipo de maquiagem que a gente usava, né? Então, eu não sei se a gente realmente foi uma fonte de inspiração para a TV Globo nesse sentido. Não sei te responder isso, mas acredito que tenha sido. Deve ter sido. Ana, quer fazer uma pergunta? Fique à vontade. Não. Eu te perguntei se não tinha. Desculpa, foi meu cachorro, gente. Tudo bem. Agora que o senhor falou sobre influência, é aquela pergunta. Acredito que todo mundo deve fazer essa pergunta, né? Se os Secos e Molhados influenciaram o Kiss, né? A questão das maquiagens. Então, isso é uma polêmica, né, que surgiu logo depois que a gente voltou da nossa primeira incursão fora do Brasil, que foi para a Cidade do México, né? Nós ficamos 21 dias na Cidade do México, e lá nós fomos não só para fazer o lançamento do disco lá e rádio e televisão, esse tipo de coisa, né? Mas para também receber dois empresários americanos que vinham, na verdade, ao nosso encontro na Cidade do México para nos levar para os Estados Unidos, né? E aí eles vinham lá para tratar se a gente ia fazer apresentação no Shea Stadium, no Madison Square Garden e tal. E durante essa reunião, né, nessa tarde, um dos empresários comentou muito rapidamente assim, quando nós trouxemos os Beatles para a América,
nós criamos um grupo, a imagem e semelhança dos Beatles, que chamamos de The American Beatles, né? Certamente nós vamos criar um grupo à imagem de vocês, mas aquilo, na hora, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, a gente nem se deu conta, né? Aí voltamos do México para cumprir a gravação do segundo disco, já dos Secos e Molhados, isso em julho de 74, e para nossa surpresa, logo nos primeiros dias de agosto de 74, chegou no estúdio uma revista chamada Rolling Stones, que existe acho que até hoje, né? Que dá enfoque, sabe, para o show business, né? No mundo, né? E nós vimos o Kiss pela primeira vez, né? E aí foi uma surpresa, porque nós, até então nós não tínhamos ouvido falar sobre o Kiss, né? E hoje, com o advento da internet, é muito fácil você pesquisar, assim, os Secos e Molhados lançou o disco antes do Kiss. O primeiro disco de Secos e Molhados saiu antes do primeiro disco do Kiss. Ocorre que também, por pesquisas, né, que hoje é possível pela internet, você descobre que, coincidentemente, o Kiss começou a dar os primeiros passos nos Estados Unidos exatamente em outubro de 71, assim como os Secos e Molhados aqui no Brasil. Então eu atribuo muito essa coisa que gerou essa polêmica sobre a maquiagem à questão do inconsciente coletivo, sabe, que era tão divulgado nessa época pelo Jung, né? E aí eu acho que como já tínhamos referência de artistas como Alice Cooper, David Bowie, o próprio Mick Jagger, né, fazendo uso do glitter, da maquiagem. O Arthur Brown também, né? Tinha uma série, né, deles, né, de artistas já que faziam esse tipo de uso, né, de brilho e maquiagem, enfim. E eu atribuo isso realmente, sabe, a estar no inconsciente coletivo, né? Foi uma coincidência, né? O tipo de maquiagem realmente lembra, né? Quer dizer, não são iguais, mas lembra, adotada pelo Kiss, né? É que existem histórias paralelas, né? Existe uma história de que o Zé Rodrigues, que era compositor, né, que falecido já, infelizmente, ele recebeu um dos integrantes do Kiss, que era aquele que põe a língua para fora, eu sempre esqueço o nome dele, mas enfim... Gene Simmons. Gene Simmons, isso aí. Aí parece que o Gene Simmons esteve no Brasil, ficou conhecendo o Zé Rodrigues, e o Zé Rodrigues havia apresentado o disco dos Secos e Molhados ao Gene Simmons. Essa história, o Zé teve a oportunidade de me falar que realmente aconteceu, que foi verídica, né, ainda em vida. Mas, sabe, ela entrou dentro desse universo dessa polêmica toda gerada em relação a isso. Quem copiou quem, né? Eu ainda acredito que foi uma coincidência total, assim. O importante é que todos, né, fizeram sucesso, todos deixaram um legado, né? O Kiss e os Secos e Molhados. E os outros também, o Alice Cooper, o Arthur Brown e sim. Outros também, né? Isso é muito legal. Perguntas, alguém com perguntas? O Zé Rodrigues, ele gravou o primeiro disco com vocês também, né? Ele foi responsável pelo arranjo da faixa Fala, do primeiro álbum, né? Ele que fez o arranjo, colocou aquele Moog sintetizador, né, que era pouco usado na época. Ele deu sua colaboração lá com Secos e Molhados. Eu estou compartilhando o segundo disco, né? Para mim é tão bom quanto o primeiro, mas foi o último praticamente de vocês três, né? Dessa formação foi, né?
Infelizmente, o grupo... É uma história meio complicada. Eu acho que foi, sabe, o sucesso repentino, a inexperiência que nós tínhamos, porque ninguém ali havia sido músico, artista, ou tinha tido contato com gravadora antes desse sucesso todo, né? E aquilo, indiscutivelmente, acabou mexendo um pouco com o ego, sabe, de todos nós, né? Então, independente desse sucesso todo, né, a infraestrutura que na verdade era a grande testa de ferro dos Secos e Molhados, nós tínhamos uma empresa chamada SPPS, Produções Artísticas, que era quem respondia juridicamente a marca de fantasia Secos e Molhados, né? E a confusão começou, sabe, exatamente dentro da SPPS, sabe, em termos administrativos, né? Porque nós íamos fazer uma turnê. A ideia era gravarmos o disco e pegar ainda a Copa do Mundo na Alemanha, né, de 74, e ali ficar fazendo shows por praticamente toda a Europa, né? E só voltaríamos 9 meses depois, quando essa turnê encerraria em Hiroshima, no Japão, para que nós retornássemos ao Brasil, né? E a SPPS, nessa altura do campeonato, já era uma empresa, sabe, bastante sólida. Nós tínhamos 17 funcionários devidamente contratados, com cargo de CLT, com esse tipo de coisa toda, né? E precisava de alguém para administrar a SPPS durante a nossa ausência. E a confusão começou quando nós, por inexperiência, sabe, resolvemos chamar o pai do João Ricardo para administrar a empresa, né? Aí ele também, que não era lá, sabe, experiente nesse setor, acabou, sabe, acho que vislumbrando mais do que devia e levou a consequências desastrosas, que foi o fim do grupo, né, infelizmente. Ivan, quer perguntar alguma coisa? Sim, gostaria de saber se existia alguma música em especial que os Secos e Molhados gostavam mais de tocar ao vivo. Difícil te responder isso, né? Porque eu, particularmente, né, apesar de todo o sucesso do Vira, era a música que eu menos me identificava, né? Eu ficava profundamente irritado de tê-la que tocar, de cantar, tal, né? Mas o público esperava, e então a gente era obrigado a fazer, porque a música realmente foi um grande sucesso, né? Mas eu, ao mesmo tempo, eu me sentia muito confortável com Sangue Latino, com Rosa de Hiroshima, com o Fala, por exemplo, né, que eu acabei de citar, como aí falando do Zé Rodrigues. Enfim, a gente gostava de uma maneira geral de todas, né? Mas eu não sei te responder se tinha uma específica que falava mais alto, não. E como era ser músico durante a ditadura militar aqui no Brasil, né? Porque vocês... Então, você sabe assim que eu costumo exemplificar isso dizendo que o seguinte, né? Que os Secos e Molhados, é muito comum você ler na imprensa assim, os Secos e Molhados, sabe, encarava de frente, peitava o sistema, sabe? Essa, na verdade, nunca foi a nossa proposta primeira, não. Sabe como é que é? Ocorre que é o seguinte, nós éramos muito bem informados para a média daquela geração, daqueles anos 70, né? Então, nós tínhamos domínio linguístico, coisa que não era comum para essa geração, né? Essa geração foi a geração que foi satirizada na Praça da Alegria com aquele personagem que falava só,
legal, não sei se lembram disso, né? Não existia uma informação, né? Por exemplo, como tínhamos eu, João Ricardo e Ney, né, nesse momento, né, da carreira. E exatamente por isso, a gente soube, de uma certa forma, ficar meio driblando essa questão toda do pulso forte do militarismo, né? Porque, apesar de um grupo muito politizado, a gente jamais levantou nenhum tipo de bandeira partidária. E isso fez com que desse um nó na cabeça dos militares. Falava, mas espera aí, sabe, esses caras, sabe, não dá para falar se eles são de direita, se eles são de centro, se eles são de esquerda. Quer dizer, ninguém sabia, era um mistério realmente que nós criamos em torno dos nossos personagens, das nossas pessoas, né? E isso fez com que a gente atravessasse esse período de uma maneira até leve, apesar de que inúmeras vezes, né, nós tivemos aqueles carros que eram muito comuns na época, que eram os Dodge Dart que a Polícia Federal tinha, né, com gente apaisana, né, de binóculo na tua janela, sabe, te vigiando o dia inteiro. Não sei o que eles esperavam, mas era patético, né? Se você saía para ir até a esquina, eles estavam te cercando, né, de uma certa ocasião. Não abordavam, mas você sentia a presença colada deles, né? E isso nós atravessamos uns bons meses durante 1973, né? Mas a gente conseguiu sair meio que impune desse tipo de situação. Gerson, aí em 74 a banda termina, em 74. Isso. E depois volta em 78, já com uma outra formação. Aí é a formação que eu particularmente chamo de delírio do João Ricardo, né? Porque o João Ricardo, em 2013, eu lancei um livro chamado Meteórico Fenômeno, que trata de uma maneira muito leve sobre o princípio, meio e fim dessa primeira formação dos Secos e Molhados. E nesse livro eu tive a possibilidade de verbalizar o seguinte, que o João Ricardo confundiu a máxima literária que diz: não importa a intenção do autor, o que importa é a obra, né? E ele confundiu a tal ponto de se achar ou de se julgar a própria obra, né? Então, a partir de 78, como você bem lembrou, ele começa numa coisa, sabe, frenética de lançar Secos e Molhados com personagens que tinham características de voz parecida com a do Ney, achando que isso era caminho para o sucesso, né? E o que é triste é que hoje, né, quando eu olho para trás, eu vejo que nenhum desses discos, a não ser a primeira formação, foi sucesso, né? E ele continua acreditando nisso, que é mais triste, né? Em pleno 2021, infelizmente, João Ricardo ainda acredita que ele é o Secos e Molhados. Isso. E não é. É verdade. É o João Ricardo, né? Eu acho que seria muito bonito, né, seguir a carreira como João Ricardo, fazendo as músicas dele, né? Carreira solo. Pois o problema é que ele anulou, né, a própria pessoa, né, e ele assumiu a personalidade, tanto que você não acha o João Ricardo em redes sociais, você acha Secos e Molhados, que é ele, né? Mas você vai no Facebook, você procura João Ricardo, você não encontra, mas Secos e Molhados você encontra, que é ele, né? Aí, assim, nas outras redes sociais, acredito, né, que ele esteja sempre como Secos e Molhados. Mas isso, enfatizando isso que eu acabei de te falar, ele, de uma certa forma, ele confundiu totalmente a máxima literária e passou a acreditar que ele era a própria obra, né? E não simplesmente o autor da obra. Desculpa, estou com uma tossezinha chata hoje. Sem problema. Eu acho que foi em 2009, por acaso, eu dei aula e eu comentando sobre os Secos, e uma aluna falou assim: poxa, professor, meu tio é o João Ricardo. Eu falei: você tá de brincadeira. Falei: é verdade. Aí autografou meu disco, mas... Que bacana.
me deu alguns CDs e tal. Mas como fã, eu acho que deveria, assim, carreira solo, né, seguir, fazer o trabalho que é bonito, que é legal, mas né, não como Secos, né, como fã, isso eu diria. Gerson, mais alguma pergunta? Povo da escola, quem está em casa. Então, meu querido Gerson, eu agradeço. Imagina. Amei, ainda estou nervoso, ainda estou eufórico. Um momento que eu não imaginava, assim, né? Quando que um dia eu iria conversar com o ídolo, né? E a rede social proporcionou isso, né? A internet. Tem uma pergunta aqui. Como foi perceber que você entrou para a história? Eu acho que eu não percebi ainda. Não, é muito interessante, mas eu tenho um momento muito específico disso. Que quando, ainda no final dos anos 70, o MEC adotou a Rosa de Hiroshima, em vários livros lá, sei lá, apostilas, né, sabe, feita pelo MEC, né? Ali eu falei, nossa, isso é realmente muito interessante, né? Quer dizer, porque me deu esse tipo de consciência do que você acaba de falar, né? De que fazia, né? Tinha uma página escrita com a minha assinatura na história da música no Brasil, né? E vamos manter. Acredito que essa história nunca vai ser apagada. Se depender da gente, não vai mesmo, né? De todos nós aqui. Gerson, mais uma vez, muito obrigado. De coração. Que bom. Obrigado, eu agradeço. Um encontro riquíssimo. Então é isso aí. O recadinho então para os fãs. Eu tô indo a Porto Alegre do dia 4 até dia 9 eu fico em Porto Alegre e vou com o intuito de fechar contrato com essa gravadora nova que é a Soma Records de lá. Então, logo vem produto novo aí no mercado. Então, fiquem atentos, porque eles certamente serão divulgados em Spotify e YouTube e tal, né, para curtirem o que vem de novo por aí. E shows em São Paulo, Gerson? Tem algum já programado? Ainda então, o show em São Paulo, o último que eu fiz foi dia 14 de março de 2020, quando começou a história aliás, 2020. Não, pandemia foi 2020, né? Que começou. Estou aqui confundindo. Eu me lembro que começou, que as coisas fecharam em março. Meu último show aqui em São Paulo foi dia 14 de março de 2020. Daí eu não consegui mais voltar porque não tinha espaços abertos, né? Agora que estão começando a abrir e tal, eu estou indo a Porto Alegre também porque faço 2 shows lá, sabe, já com público, né? Faço dia 5 e dia 6, 2 apresentações lá, mas São Paulo eu ainda estou sem agenda. Mas logo deve aparecer. Estaremos presentes, se Deus quiser, se tudo der certo. Para Claro. terminar, Gerson, veio agora na cabeça assim, houve alguma proposta para a volta dos Secos com a formação original? Várias vezes, né? Várias vezes, e por estranha, como é que se diz, brincadeira, né? Da vida, do destino, eu sempre sou a pessoa procurada para essas questões de se cogitar a volta de Secos e Molhados, né? E tem um problema nisso tudo, porque quem ficou dono da marca Secos e Molhados foi o João Ricardo. Então eu não sou a pessoa indicada para tomar decisões nesse sentido, né? Mas as pessoas sempre me procuram. Mas a gente quer dizer, procurado já começou, acho que em 1984, quando uma TV da Alemanha ofereceu
nota muito alta, uma grana preta mesmo, digamos assim, sabe, em termos de dólares, né? Ainda não existia o euro nessa época, e para que a gente fosse fazer uma única apresentação na Alemanha e 2 ou 3 programas de televisão. E eles queriam, porque queriam, né, a formação original dos Secos e Molhados. Aí, eu não me lembro exatamente o motivo que aconteceu, mas acabou não acontecendo de a gente ir para lá, né? Aí, na sequência, houve outra procura, já aqui da América do Sul, não me lembro qual foi o país, que cogitou a volta de Secos e Molhados, e depois fatos assim mais isolados aqui, como aconteceu, eu fazia um show intimista, isso foi em 2010, acho que era, 2009, eu fazia um show intimista aqui, violão, voz e percussão só, sabe, num espaço que nem tem mais aqui numa travessa dessas da paralela Alameda Franca, Alameda Itu era. O espaço fechou, acho que já construíram um prédio lá onde era o tal do bar, né? E eu fui procurado pelas 2 secretárias de Estado, né, de Cultura do Estado de São Paulo e pelo o então, na época, secretário de Cultura de São Paulo, né, aqui da capital, né? E eles assistiram à minha apresentação e foram conversar comigo dizendo que queriam contratar os Secos e Molhados para o aniversário do ano seguinte, né, que seria 2010, acho que isso foi 2009, 2010, para o aniversário de São Paulo, né, e ofereceram, assim, um absurdo para conversar, sabe, em termos de dinheiro, para a gente começar a conversar, não era o dinheiro na final, né? Aí eu fui procurar o João Ricardo, que coincidentemente ele estava lançando um disco dele, e eu fiquei sabendo que ele estaria aqui no Livraria Cultura de um shopping, que eu já não me lembro qual, acho que foi no Morumbi aqui que ele fez. E eu fui pessoalmente, falei assim, olha, eu fui procurado assim, assim, assim e tal. Ele pegou e fez assim, não me interessa tocar, porque eu não toco nem mais com você e nem com o Ney. E deu as costas e foi embora, né? Então a coisa, a partir daí, ficou no campo da utopia, né? Então qualquer pessoa que hoje cogita a volta de Secos e Molhados, dentro dessa formação, sabe, é inviável, né? Até mesmo porque eu conversei muito recentemente com o Ney, com quem eu mantenho uma relação social bastante intensa, né? Conversamos com muita frequência e continuamos amigos. E o Ney não, sabe, ele disse que realmente aos 80 anos de idade que ele está, ele não tem mais vontade de reviver, né, Secos e Molhados. Então, eu acho que a partir do momento que, sabe, que isso é uma premissa dele, sabe, fica inviável, né, essa possibilidade, né, que é uma pena, né, que seria muito interessante. Acho que seria maravilhoso, né, para tempos que vivemos, né, acho que ia ser fantástico, assim, questão artística, musical. Será que o Ney participaria de uma aula nossa, Gerson? Será? Olha, não sei, viu? Não sei. Ney ele diz não a tantas coisas e também diz sim a tantas que pode ser uma surpresa. Vou convidar, vamos ver, de repente. Convida sim. Gerson, mais uma vez, muito obrigado. Foi extremamente rico, uma parte da história da música, da história do Brasil. Fantástico, só tenho que agradecer. E imagina. Uma salva de palmas. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Muito obrigado. Por tudo mesmo. Legal ter participado. Sorte aí para as aulas e para os alunos todos. Para todos nós. E que a sua carreira continue com todo sucesso. Amém. Vamos lá. Vamos em frente.
Gerson, muito obrigado. Tá ok, Felipe. E quando quiser é só participar. Tá ok, obrigado. Tchau, gente. Tchau. Gerson. Valeu, obrigado. Tchau. Vou parar a gravação. Interromper.